Então ficou faltando a gente falar aí do princípio da publicidade e da eficiência. O princípio da publicidade, nós, de forma um pouquinho indireta, já falamos sobre ele ali no princípio da impessoalidade, quando a gente falou da vedação da promoção pessoal ou partidária. Perfeito. Mas o que é o princípio da publicidade? O princípio da publicidade, ele fala que a administração pública, ela tem que dar publicidade dos seus atos, certo? Ela tem que publicar os atos que ela pratica. Por que existe esse princípio da publicidade? Ele existe para que nós, administrados, nós possamos verificar aí se a administração ela está agindo de forma correta. Se ela, para que ela está usando nosso dinheiro, como que ela tá, quais escolhas elas estão fazendo, enfim, que caminho ela está tomando para a administração pública como um todo, certinho? Então, o princípio da publicidade, ele permite que nós, administrados, nós fiscalizamos a administração pública, certo? É por meio desses atos públicos que nós vamos fiscalizar aí o que a administração pública está fazendo por nós, pela sociedade, certinho? Então, em resumo, o princípio da publicidade, ele fala que a administração pública precisa dar publicidade aos seus atos, mas ele vai se subdividir em duas vertentes aqui também. Duas formas. O primeiro é a exigência de publicação, ou seja, os atos, eles precisam ser publicados, tá? E eles têm que ser publicados em um órgão oficial. Não é em qualquer lugar que eles serão publicados, tá bom? Então, eles serão publicados em um órgão oficial. Qual é a peculiaridade aqui da exigência de publicação? É que a publicação, ela também é um requisito para a eficácia do ato, certo? Para o ato ter aí uma validade no mundo jurídico, ele precisa ter sido publicado num órgão oficial. Então, é um requisito aí para a eficácia do ato administrativo, que nós vamos falar também posteriormente aí na próxima aula sobre eles. Certinho? Então, a exigência de publicação, que tem que ser publicado em um órgão oficial. Nós temos aí os diários oficiais, né, de cada ente da federação. O município tem seu diário oficial, o estado tem o seu diário oficial, a União tem seu diário oficial, que é lá onde você quer que o seu nomezinho seja publicado, a sua nomeação, falando que você foi aprovado e te nomeando para o seu cargo, certinho? Então, é exatamente esse. É um exemplo do ato de publicidade, é exatamente quando a administração põe lá a lista das pessoas que foram aprovadas no concurso público, é uma publicação desse ato, certo? É uma publicidade desse ato. O ato de realizar o concurso público, certinho? Saber quem foi aprovado e quem não foi. Beleza? E quando nomeia também, é um ato de publicidade, falar, olha, fulano, beltrano e ciclano estão sendo nomeados para o cargo, certo? Então, para as pessoas saber que, olha, a partir daquele momento, essas pessoas, elas estão aptas a integrar aí a administração pública, então, elas vão começar a receber salário, enfim, todas as peculiaridades aí do ato de nomeação, perfeito? É para as pessoas saber realmente o que está sendo feito com relação ao pessoal. Então, é uma forma aí de você lembrar o que é esse princípio da publicidade e é essa exigência de publicação num órgão oficial. Beleza? Beleza. E tem também uma outra vertente aqui, que é a transparência. Essa vertente, ela fala que a informação não basta ser publicada, ela tem que estar acessível à população. As pessoas têm que conseguir ter acesso a essas informações. Quer um exemplo? Por que existem os sites dos diários oficiais? Porque hoje em dia, a facilidade que as pessoas têm de acessar o diário oficial, a internet, ela é muito grande. Então, você acessa pelo computador, pelo celular, pelo seu tablet, enfim, quase todo mundo está aí conectado hoje em dia. Então, tem como você acessar aí o site do diário oficial para verificar o que está sendo feito. Antigamente, eles faziam como? Imprimiam esses documentos aí do diário oficial e colavam na porta das repartições públicas. Era lá, tinha um painel e lá eles colavam aí
essas informações. Então, as pessoas sabiam que se elas quisessem alguma informação com relação aos atos da administração pública, se elas fossem numa repartição pública, a gente fala repartição porque antigamente usava muito esse termo, né? Fossem em algum órgão público, ia estar lá esses atos, esse diário oficial impresso, publicado. Então, antigamente, usavam muito os jornais, né? A veiculação por jornais. Então, tem muitas coisas que ainda são publicadas em jornais de grande circulação, o jornal impresso mesmo ali, né? Então, antigamente, os nomes das pessoas saíam no jornal de grande circulação, não era lá pelo diário oficial, propriamente dito, né? Mas com a era aí da informática, da tecnologia, a gente foi adaptando também essa acessibilidade, o fato de ser acessível. Observação com relação ao princípio da publicidade, que é o que vai cair na sua prova. Exceção. Por que é o que vai cair na sua prova? Porque é o que é diferente, é o que vai gerar aí brecha para criar uma historinha mais louca em cima para a banca, tá bom? Exceção. Nós temos 2 exceções ao princípio da publicidade, que é em casos de segurança pública e em casos de intimidade dos administrados, para não violar a intimidade dos administrados. Segurança pública, um exemplo muito comum para você que está aí estudando para a carreira policial e que você vai ver muito aí para frente no seu dia a dia. Quando você precisa, vocês forem realizar aí uma operação, às vezes você faz uma força-tarefa em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal, enfim, todas essas entidades aí da esfera da segurança pública, eles se juntam para realizar alguma operação em uma cidade ou então em certas regiões de bairros e etc. Certo? Para você realizar essa operação e para essa operação ter uma eficiência para a segurança pública, por exemplo, a gente vai fazer uma operação conjunta aí em umas regiões para diminuir o tráfico de drogas, mas o tráfico, lá na pontinha do tráfico, realmente a pessoa que repassa a droga para o consumidor final. Então, são as pessoas que estão em distribuidoras de bebidas, são as pessoas que estão aí em bares, em pontos de venda de drogas, só para dispensar a droga para o consumidor final. Então, nosso objetivo é cortar esse pedaço, essa etapa aí do tráfico. Compensa, faz sentido que este ato ele seja publicado anteriormente do que foi feito. Você chegar lá e falar assim, não, nós vamos realizar no data de hoje, a Polícia Militar e a Polícia Civil estarão numa força-tarefa conjunta aí para realizar a abordagem desses vendedores finais da droga. Você acha que quando a gente chegar lá para fazer essas abordagens, chegar nas bocas de fumo conhecida, nos locais que tivemos denúncia anônima que tem tráfico de droga, etc., vai ter alguém lá vendendo? Não vai, porque a sociedade ficou sabendo, então a criminalidade também ficou sabendo. Então eles vão evitar. Isso já aconteceu. Eu tive aí a oportunidade de participar de uma operação que foi mais ou menos desse jeito. Nós chegamos nos locais e os proprietários dos estabelecimentos, principalmente bares e tudo mais, falaram assim, não, o pessoal já foi tudo embora porque eles viram no jornal que vocês viriam. Então não faz sentido, tá? Que seja publicado, que seja dado publicidade a esses atos, que a publicidade seja prévia desses atos. Perfeito, beleza. E no mesmo sentido, em âmbito nacional, tá? A gente está falando aí no âmbito mais municipal, mas da mesma forma em âmbito nacional. Não faz sentido a gente divulgar que vai entrar numa favela, ou então para questão de pegar armamento, ou então que a gente vai reforçar aí as fronteiras para a gente evitar tráfico, descaminho, enfim, outros tipos de crimes internacionais aí. Adianta a gente avisar? Não, na verdade, para a segurança pública, isso não é prejudicial. Então é essa a ideia, tá bom? De ser prejudicial para a segurança pública. Então por isso que tem essa exceção. E a outra exceçãozinha é aqui a intimidade dos administrados. Esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês, inclusive é um exemplo do professor Thales Moraes, que é um professor que eu gosto muito, que eu utilizo muito aí para estudar, para ministrar essas aulas para vocês. E que é um exemplo, mas que vocês vão acabar lembrando. Eu dou em sala de aula também, porque como é um exemplo que tem bobeira, a gente sempre lembra, né?
O princípio é essa, a exceção da intimidade dos administrados. Vamos supor que a administração pública, ela quer começar a distribuir camisinhas nas redes públicas, né, no Sistema Único de Saúde, para as pessoas. Porque está tendo um alto índice de doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. Mas eles verificaram em ações anteriores que algumas camisinhas não estão saindo. Então, vamos supor, tem lá PMG, GG, PP, enfim, o tamanho das camisinhas. E eles verificaram que algumas não estão saindo. Então, tá saindo mais M, tá saindo mais P, tá saindo mais G. Aí, o que o administrador ele pensa? Fala, opa, antes da gente fazer uma campanha nesse sentido de dispensar a camisinha, vamos verificar mais ou menos qual é o tamanho do órgão genital dos homens naquela região? Porque aí a gente manda para aquela região camisinhas mais voltadas para o tamanho dos órgãos genitais deles. Tá, beleza. Aí o que ele faz? Aí ele pega lá o IBGE e põe o IBGE para fazer aquelas pesquisas como se fossem as pesquisas eleitorais ou então de população, que sai batendo na porta, de porta em porta, fala, quantas pessoas moram aqui e tal. Aí ele sai perguntando, quantos homens moram nessa casa? 1, 2. E qual que é o tamanho do pênis desses homens, certo? É tantos centímetros, enfim, certinho? Aí eles colheram esses dados. Mas eles vão utilizar esses dados de forma velada apenas para conseguir fazer com a compra dos produtos que eles vão dispensar à população, que são as camisinhas, voltadas para a necessidade real daquela população. Agora, você imaginou se essa pesquisa ela for divulgada, como isso vai ferir a intimidade dos homens? Por exemplo, na cidade de Goiânia, nós estamos aqui em Goiânia, que nós temos pouquíssimos homens, então já é muito difícil a vida das mulheres aqui em Goiânia, né? Temos poucos homens e eles falam que assim, que aqui em Goiânia, o tamanho geral dos órgãos dos pênis dos homens é P. Certinho? P, PP, certo? Então, isso não fere a intimidade dos homens que residem em Goiânia? Mesmo que não fira a intimidade de uma pessoa em específico, falar assim, o João, fulano de tal, tem tamanho tal. Não precisa ser específico, não. Só de você estar dando uma coletividade ali, dando uma restrição nas pessoas, os homens de Goiânia, então os homens de Goiânia se sentirão com a sua intimidade afetada, tá? Então, quando for praticar atos nesse sentido que possam violar a intimidade dos seus administrados, a administração pública, ela tem que pesar aí como que vai ficar a situação, tá? Então, vai ferir a intimidade? Não vai. Então, vai ferir a intimidade nesse caso, por exemplo? Com certeza fere. Então, nós não vamos publicar essa pesquisa. Essa pesquisa, ela apenas foi base para um outro ato administrativo, que é a da compra das camisinhas, da dispensação lá das camisinhas para a população. Mas ela não pode ser divulgada em respeito à intimidade aí dos administrados, beleza? Vocês vão lembrar, eu tenho certeza, dessas duas exceções, tá? E para a gente finalizar aí os princípios expressos da Constituição Federal, nós vamos falar do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele veio para trazer aí a máxima de fazer mais com menos, tá? Então, você faz mais, você trabalha mais como administrador, como um servidor público, mas com menos recursos. Então, o intuito é que você trabalhe mais, que você produza mais, mas dispensando o mínimo possível de recursos à administração. Então, por exemplo, você ter um servidor para fazer muito mais trabalho e não precisar, por exemplo, de 2 servidores para fazer o mesmo tanto de trabalho. A ideia é mais ou menos essa, tá? Então, ele traz aí a máxima da qualidade com economia. Você tem que fazer o serviço de forma a ter qualidade para a população, mas com economia para a administração, para o Estado. Realizar as suas atribuições com presteza, rapidez e rendimento funcional.
tá? Então, tem que ser prestativo, tem que ser rápido, uma coisa ágil, um serviço ágil, é aquela tentativa de quebrar a burocracia, de implantar o sistema gerencial dentro da administração pública, que é um sistema voltado mais para os resultados e não tanto para os meios, como que os atos serão praticados, certinho? E com rendimento funcional. Então, cada servidor terá que ter o seu rendimento aí. Foi trazido esse princípio da eficiência por meio da Emenda Constitucional 19 de 98, né? A Emenda Constitucional 19 de 98 trouxe aí algumas peculiaridadezinhas que ficou faltando no texto originário lá da Constituição em 88, tá bom? Então, é aqui pela Emenda Constitucional 19 de 98 que foi trazido aqui para a administração pública o princípio da eficiência. Além dessa questão da máxima de fazer mais com menos, fazer com qualidade, com menos dispêndio da administração pública, nós temos também um outro institutozinho que surgiu aí com o princípio da eficiência, que é a avaliação periódica de desempenho. São as avaliações periódicas de desempenho que os servidores públicos estão sujeitos. Quando você entra no funcionalismo público, você fica sujeito aí a um estágio probatório de 3 anos, no mínimo, né, via de regra 3 anos, o estágio probatório, que vai ser o caso de você aí, futuro policial, certo? E durante esses 3 anos, você é avaliado em alguns requisitos. Por exemplo, na Polícia Civil aqui do Estado de Goiás, pontualidade, assiduidade, relacionamento interpessoal, são diversos requisitos que eles avaliam para você. A sua produtividade, enfim, vários requisitos que são avaliados durante esse estágio probatório. Mas essa avaliação periódica de desempenho aqui não é aquela avaliação do estágio probatório. É as avaliações que você vai fazer após o estágio probatório. Então, mesmo depois de você ter finalizado o seu estágio probatório como servidor, você ainda continuará sendo avaliado pela administração pública. Ela vai fazer essas avaliações periódicas de desempenho para verificar se você continua sendo uma pessoa que trabalha com presteza, com rapidez e se o seu rendimento funcional está bom, certinho? Então, é o seu superior direto aí que vai preencher essas avaliações e esses dados vão sendo colhidos pela administração. Muito cuidado, porque isso aqui pode gerar a exoneração do servidor. Tá? Então, traz aí no texto da lei que instituiu aí a avaliação periódica de desempenho, que o servidor ele pode sim ser exonerado do seu cargo se ele não estiver cumprindo aí com esses requisitos da avaliação periódica de desempenho. Tá? Então, se você não está cumprindo o seu papel como servidor público, você pode sim ser exonerado do seu cargo público, tá? Ser desvinculado da administração pública. Perfeito? Então, com isso, a gente encerra aqui o princípio da eficiência e encerramos esse bloco falando dos princípios expressos da administração pública e vamos iniciar o próximo bloco com os princípios implícitos da administração. Beleza? Valeu!